muitíssimo obrigado, Senhor, por mais este privilégio que Tu nos outorgas de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pela certeza plena que pode ser nossa e deve ser nossa, de que Tu estás aqui entre nós. Porque Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Senhor, é essa Tua promessa que nos dá a certeza da Tua presença aqui. E pedimos, Senhor, que essa presença possa ser sentida por cada um de nós. Na forma, Senhor, como através da revelação Tu quiseres comunicar estas verdades a cada um de nós. Senhor, fica connosco, abençoa-nos, livra-nos todo o mal, que as forças do mal, Senhor, possam ser afastadas pelos Teus santos e poderosos anjos, e assim a nossa mente, Senhor, fica apenas e só sob a influência do Teu Santo Espírito e dos Teus santos e poderosos anjos. Abençoa-nos, pois, tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, boa noite a todos vós. É um prazer podermos estar mais uma vez aqui pela graça do Senhor e podermos avançar no nosso estudo que já vai bastante avançado. Já vamos na página 504 e nós, portanto, estamos... Já agora deixem-me só ver que esta versão, que é a mesma, vai até, portanto, à página 564. Ou seja, faltam 60 páginas para nós terminarmos o estudo do grande conflito. Muito bem. Nós ficamos aqui, portanto, neste capítulo, intitulado O Último Convite. Como o próprio nome indica, e já referimos isto a semana passada, este é o último convite da parte de Deus, feito através de seres humanos, à humanidade. Após este último convite não há mais nenhum. Fechará o tempo da graça e aqueles que estão salvos, e os que estão perdidos são perdidos para sempre. De modo que este convite é um convite de veras solene, muitíssimo importante, e devemos estar preparados para este tempo, não só para nos mantermos de fé na nossa fé, mas também para sermos testemunhas da verdade que deve ser comunicada, portanto, a todo o mundo nesta última geração. Aquele que lê todos os corações e prova todos os planos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. Reparem só esta fabulosa afirmação. Deus não permite, não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo de uma forma cega. Cada um receberá suficiente esclarecimento para tomar a sua decisão, mas tomar a sua decisão de como? De forma inteligente. Ok? Portanto, quando todos tiverem tomado a sua decisão de forma inteligente, então aí, só aí, Deus porá um ponto final, digamos, à história. Ok? Não há esta ideia, eu lembro quando eu era criança, jovem, eu tinha esta ideia de que, reparem, deixem-me usar esta imagem. A imagem se calhar não é mais apropriada, mas os irmãos irão certamente compreender. Eu quando era estudante na Universidade em Lisboa, muitas vezes quando eu ia à casa, ia 2 em 2 semanas, eu chegava à estação de Santa Apolónia, eu ia normalmente de comboio, e eu chegava à estação de Santa Apolónia, aquilo ou era 1 minuto, 2 minutos, ou então mesmo em cima da hora. Uma vez eu entrei no comboio, já o comboio estava a partir. Portanto, eu era... Ou seja, reparem bem, se eu chegasse um bocadinho depois, nunca aconteceu perder o comboio, como se costuma dizer, mas era sempre em cima da hora. Eu lembro que o horário era 15h30 e eu chegava mesmo ali sempre em cima da hora. Reparem, quando encerrar o tempo da graça, não vai haver esta ideia, por favor, se vocês têm essa ideia, tirem-na da mente, porque ela é uma ideia falsa, uma ideia errónea. Não há esta ideia de que aquela pessoa estava quase a entrar no reino dos céus, mas entretanto fechou a porta da graça, ela só por um bocadinho não entrou. Isso não existe. Simplesmente não existe. Reparem, todas as pessoas que Deus conhece o coração e que sabe que são sinceras, Ele as irá conduzir de uma forma ou de outra para que elas entrem no reino de Deus. E todos os que ficarem de fora, escutem bem, todos os que ficarem de fora, estou a usar a imagem da parábola das 10 virgens, que há aquela porta, a porta fecha-se, umas estão dentro, outras estão fora. É essa imagem que eu estou a usar aqui. Reparem, quando a porta da graça se fechar, todos aqueles que ficaram de fora, mesmo que o Senhor desse mais uns minutos, mais umas horas, mais uns dias, mais uns anos, mais umas décadas, eles não iriam alterar a sua decisão. Ok? Portanto, não fiquem com essa ideia de que, aquela pessoa, coitadinha, olha, foi por um triz, caramba, se o Senhor fosse um bocadinho mais misericordioso, ela teria entrado. Não. Essa ideia simplesmente não existe. Todas, conhecem aquele texto de Amós 9:9, para mim, contém uma grande verdade.
Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel sem que caia por terra um só grão. Sabe o que é que este texto significa? Significa que não haverá nem uma só alma sincera que se perderá. Quando vier a sacudidura, e reparem, essa imagem de Amós 9:9 é da sacudidura, diz lá, sem que caia por terra um só grão. O que é que o grão representa? Os filhos de Deus. Não há nenhum filho de Deus que se perca durante a sacudidura, nem um sequer. Todos aqueles que cairão e que serão afastados serão palha. Não há aqui trigo puro que se perderá. Já agora, venham ver esse texto comigo. Abram as vossas Bíblias, Amós 9:9. Eu citei, mas eu quero que vocês vejam com os vossos próprios olhos nas vossas Bíblias, está bom? Vamos lá ver. Amós 9:9. E depois vamos ver um texto muito parecido com este no Novo Testamento. Está bom? Ora, Amós, todos sabem que fica ali naqueles 12 últimos livros do Antigo Testamento, chamados os profetas menores. Só são menores, não em importância, mas no tamanho. É por isso é que são chamados profetas menores. Amós 9:9, que diz assim, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. E porquê entre todas as nações? Por uma razão muito simples, é que o povo de Israel está espalhado entre todas as nações. Haverá povo de Deus em todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra o quê? Um só grão. Amigos, eu digo-vos uma coisa, este texto para mim é fabuloso. Porque mostra que não há nenhum filho de Deus, genuíno, verdadeiro, que se perderá. Nenhum sequer. Venham ao Novo Testamento e nós encontraremos no Evangelho de João palavras de Jesus muito similares a estas. João capítulo 17. Evangelho, não são as epístolas. João capítulo 17. Versículo 12. João capítulo 17, versículo 12. Reparem, isto é no contexto da chamada oração sacerdotal de Jesus, que Jesus faz ao Pai, em favor de quem? Em favor dos seus discípulos. Atenção, não apenas do que os discípulos estavam ali com ele nessa altura, mas de todos os discípulos das gerações posteriores, certo? E reparem o que é que ele diz aqui no versículo 12. João, capítulo 17 e versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles que se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Já agora, sabem quem é este filho da perdição, não sabem? Judas Iscariotes. Sabem que Jesus não escolheu Judas Iscariotes, ele ofereceu-se. De todos aqueles que Jesus escolheu, nenhum sequer se perdeu. E reparem, Jesus está a falar isto aqui, nesta altura, antes de quê? Antes da sua morte. E o que é que aconteceu a todos os discípulos à volta dos acontecimentos que rodearam a morte de Jesus? Todos eles o abandonaram. Diz Mateus e Marcos isso. Reparem, Jesus até vai dizer a Pedro, olha, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando te converteres. O que é que isto pressupõe? Que Pedro não estava ainda convertido. E porquê que Pedro, depois de se converter, deveria fortalecer os irmãos? Porque os irmãos, de igual modo, também não estavam seguramente totalmente convertidos. E reparem, Jesus em antevisão, apesar dos discípulos não estarem ainda convertidos, diz, nenhum deles se vai perder. Isto é bombástico. Isto é absolutamente bombástico. Até me arrepia. São daquelas certezas, queridos, que convém e nós devemos entesourar no nosso coração. Deus não permite nenhuma alma sincera se perca. Nenhuma. Mas, venham ver já agora um outro texto. Este é do apóstolo João, 1 de João, capítulo 2, quase no fim do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 2. E vamos ler o versículo 19. Perdão. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Reparem, João está aqui a referir-se a alguns que já tinham saído da igreja. Houve apostasias no tempo da igreja primitiva. Volto a enfatizar, a igreja primitiva, nós fazemos às vezes um retrato muito positivo da igreja primitiva. A igreja primitiva teve os seus problemas, ok? Teve apostasias também. E reparem o que é que aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer daqueles que saíram da igreja. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram quê? Não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, o que é que teria acontecido?
teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles de quem? Daqueles que partiram, nenhum deles é dos nossos. São palavras muito fortes, mas não menos verdadeiras. Então reparem, por um lado nós temos versículos que afirmam que nem um só grão de trigo cai por terra. Jesus a dizer que nenhum daqueles que ele escolheu se perderá. E por outro lado, nós temos aqui o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo a dizer que todos aqueles que saem e que acabam por perder, não se perdem porque um dia foram... Não, João diz claramente, não eram dos nossos, nunca foram. Porque se tivessem sido dos nossos, não teriam ido embora. Amigos, eu acho que isto diz tudo. Não preciso comentar mais nada porque é absolutamente claro. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso texto. O sábado, como já vimos e reforçamos, o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando a prova final sobrevier aos homens, traçar-se-á o quê? A linha divisória entre os que servem a Deus e os que o não servem. Já agora, sabem que o Antigo Testamento, aliás, termina com esta afirmação? Venham ver esse texto comigo em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. E acreditem, irmãos, esta profecia aqui é uma profecia escatológica, ou seja, que se aplica particularmente ao tempo do fim. Reparem, último versículo do capítulo 3, 3:18. Ok? Vejam lá. Malaquias, capítulo 3 e versículo 18. Deixem-me ler o 17 para se perceber melhor o 18. Eles serão para mim particular tesouro. Eles quem? Eles, o povo de Deus. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O que é que Deus está aqui a dizer? Todos os que são meus, eu vou poupá-los. Ou seja, esses estão seguros, esses não se perdem. Não vão cair por terra esses. Serão poupados por mim. Agora repare o que diz o versículo 18. Então vereis outra vez uma diferença. Que diferença? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que o não serve. Neste tempo, irmãos, essa diferença vai-se ver e ver de uma forma nítida. Porque, por um lado, teremos um grupo daqueles que servem a Deus. E a esse o Senhor não os abandonará nem por um segundo. E, por outro lado, teremos aqueles, e serão muitos, infelizmente, uns que nunca vieram para dentro da igreja e outros que acabam por sair da igreja. E porquê que eles saem? Porque não eram dos nossos, como diz João. Se tivessem sido dos nossos, teriam cá ficado. Apenas saíram para que se ficasse manifesto diante de todos que não eram dos nossos. Pergunto, isto é claro? Para mim é mais do que claro. É claríssimo como água cristalina. Então, quando chegar este tempo, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que o não servem. Enquanto que a observância do falso sábado, em conformidade com a lei do Estado e contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina é uma prova de lealdade para com o Criador, como é óbvio. Reparem, irmãos, já agora deixem-me enfatizar este ponto que é muito importante. Esta questão, ou seja, o clímax do grande conflito será em torno da questão do sábado. O que verdadeiramente está em causa não é um dia. Claro que o dia, reparem, vem a reboque, mas a verdadeira causa do que está, o que está aqui verdadeiramente em questão, sabem o que é? É que traçar-se-á uma linha divisória entre aqueles que fazem do Senhor do sábado o seu Senhor e aqueles que fazem do Senhor do domingo o seu Senhor. Pergunto, quem é o Senhor do sábado? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor do domingo? É Satanás. Ou seja, escolher entre o sábado e o domingo não é tanta escolha de um dia como do Senhor que está por detrás do dia. De modo que, quando eu escolho o sábado, eu estou a dizer, através da escolha desse dia, eu sirvo o Senhor do sábado. Ao passo que se eu escolher o domingo, salvo seja, Deus me livre, se eu escolher o domingo, eu estou a dizer, eu aceito a soberania do Senhor do domingo, que é Satanás. É uma escolha entre quem? Entre dois senhores. Entre Cristo e Satanás. Pergunto, isto não é o grande conflito entre Cristo e Satanás? É o grande conflito. Irmãos, é isso, claríssimo. Enquanto uma classe aceita o sinal de submissão aos poderes terrestres e recebe o sinal da besta,
E só nesta altura, como eu já referi, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. E há esta oposição entre o selo de Deus por um lado e a marca da besta por outro. Ok? Até aqui, os que apresentavam as mensagens, as verdades da mensagem do terceiro anjo, foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. As suas afirmações de que a intolerância religiosa viria a predominar nos Estados Unidos e de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus foram consideradas sem fundamento e absurdas. Quantas e quantas vezes, sobretudo os nossos irmãos nos Estados Unidos, já foram vítimas destas acusações. Sabem, eu quando estive nos Estados Unidos foi no ano 2003, foram 4 meses. Estive lá com a Milu a fazer um curso de evangelismo, estivemos no estado da Califórnia. E eu, pronto, claro, estando lá é diferente de nós estarmos longe, não é? E eu, em contacto com os meus colegas de curso, em diálogo com eles, eu me apercebi de uma coisa. Nos Estados Unidos, os piores inimigos dos adventistas do sétimo dia, sabem quem são? São os protestantes. E particularmente os protestantes mais conservadores, os batistas do Sul. Eu, quando ouvi aquela declaração, fiquei admirado. Eu disse, não, é verdade. Os batistas do Sul, conservadores, eles não suportam. E reparem, há muita coisa que nos une, mas, sobretudo, a questão do sábado, isto é uma pedra de tropeço para eles brutal. Brutal. E reparem, Ellen White tem uma frase que eu aprecio muito, quando ela, por exemplo, fala da experiência da Rainha Esther. Sabem, há aquele personagem que foi o tio, há versões que dizem tio, outros dizem primo, foi Mardoqueu ou Mordecai, e ela faz esta comparação muito em cima interessante. Ela diz que, assim como Mardoqueu, vou usar este nome, Mardoqueu, assim como Mardoqueu era uma pedra de tropeço para Amã, porque reparem, sabem que era Amã, aquele que finalmente fez uma forca para que nela fosse enforcado Mardoqueu, conhecem a história do livro de Esther, ok? E quando Amã passava, sabem que ele era o tipo de pessoa que gostava que todos rendessem homenagem e fizessem uma vénia à sua excelência, não é? E Mardoqueu tinha bicos de papagaio, entre aspas, e não se dobrava perante Amã. E Amã ficava podre. Simplesmente ficava podre. E então ele arranjou uma maneira de destruir Mardoqueu, porque Mardoqueu incomodava, porque não fazia aquilo que todos os outros faziam. Sabe o que é que Ellen White diz? Ela diz que os adventistas do sétimo dia hoje são um Mardoqueu. E sabem quem são os Amãs que ficam incomodados? Sobretudo os protestantes. Porque eles sabem, eles não têm argumentos na Bíblia para nos refutar. Não têm. Eles procuram dar a volta ao texto, bem procuram, mas não conseguem. Eles ficam furiosos. Não conseguem. Claro, eles não admitem isso. Mas a realidade é, nós somos um Mardoqueu para eles. Isto não é ideia minha, é ideia inspirada. Avançando. Afirmou-se confiantemente que este país, os Estados Unidos, nunca poderia tornar-se diferente do que tem sido o defensor da liberdade religiosa. Irmãos, aqui vou-vos dizer uma coisa. Já disse isto e volto a repetir. Se há país na história humana que foi o mais elevado baluarte da defesa da liberdade religiosa, foi os Estados Unidos da América. Não há nação que se equipara aos Estados Unidos da América. Simplesmente não há. Ainda hoje os Estados Unidos gozam de uma liberdade como nenhuma outra nação à face da Terra goza. Os Estados Unidos é uma nação única. Não é por acaso tanta gente quer ir para lá. E reparem, onde é que podemos encontrar a causa do sucesso dos Estados Unidos? Nos seus princípios, que têm princípios extraordinários, princípios baseados na Sagrada Escritura. Foi isso, e é isso que tem feito os Estados Unidos a nação que são. Vocês dizem, mas os Estados Unidos têm muita coisa má. Pois tem, todos nós sabemos, mas os seus princípios que norteiam a Constituição, que norteiam as leis, são bons princípios, no geral. E se há coisa que faz incómodo a um norte-americano, é quando a sua liberdade é posta em causa. Porque isto já está no ADN deles. Agora imaginem esta nação, no século XIX, a ver quem se atrevesse a dizer que um dia, no futuro, os Estados Unidos iriam pôr em causa a liberdade religiosa, quer dizer, isto era um absurdo. Mas quando acontecer, eles vão olhar e dizer assim, uau, afinal os adventistas tinham razão, olhem aqui. Mas quando a questão da obrigatoriedade da observância do domingo for levantada por toda a parte, comprovar-se-á o facto há tanto tempo duvidado e desquerido.
E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Ou seja, aquilo com que os adventistas têm sido grandemente atacados será, neste tempo do último convite, do alto clamor, o motivo que levará muitos a virem para o nosso meio. Deus transforma uma maldição numa bênção. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhes digam coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Irmãos, sempre assim foi e continua a ser. Não pensam que hoje vivemos numa época onde as pessoas gostam de ouvir a verdade porque não gostam. E se vocês quiserem ser fiéis à transmissão da mensagem bíblica, na sua integralidade, não só numa parte, mas reparem, vocês vão ter sempre pessoas que não gostam de vos ouvir. Vocês podem ter certeza absoluta. Mas o povo deseja que se lhes digam coisas agradáveis e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciar o seu trabalho, decidiram exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Gosto muito desta frase. Eu tenho esta ideia na minha mente há anos. Ou seja, eu vou trocar por miúdos, como se costuma dizer. Os reformadores protestantes, no início, foram muito prudentes porque tinham receio de expor os pecados. Será que eles continuaram sempre assim? Isto é uma lição para nós, porque às vezes eu ouço dizer que devemos ser prudentes, nós devemos apresentar a verdade, não devemos denunciar o erro. Será que não? Olhem aqui. Esperavam pelo exemplo de uma vida cristã pura. Muitas vezes já ouvi falar em comentários, em grupos de escola sabatina. Não é tanto o que nós falamos, é o nosso exemplo. Bom, é verdade que o nosso exemplo fala. E às vezes fala mais do que as nossas palavras. Mas, irmãos, o nosso exemplo não nos desobriga da obrigação de nós darmos um claro testemunho oral. Agora, é evidente que, ao darmos o testemunho oral, a nossa vida tem que estar coerente com aquilo que nós pregamos. Porque senão as pessoas olham para nós e dizem, olha, não bate a bota com a perdigota. Dizem, há ali qualquer coisa que não está bem. Então diz que é crente, vai à igreja e isto e aquilo e a vida dele assim e assado. Estão a ver? Portanto, sem dúvida que o nosso comportamento tem que ser íntegro, em conformidade com a profissão de fé que fazemos. Mas o nosso comportamento só por si não é suficiente, tem que ser acompanhado de um testemunho oral. Ok? É as duas coisas que contam, não é só uma. Uns pensam que é só dar testemunho oral e que o comportamento não importa. Outros acham que é só o comportamento que interessa. Não, é as duas coisas combinadas. Ok? Isto é como a lei e o Evangelho, vão a par e passo. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, eles quem? Eles os reformadores. Assim como tinha vindo sobre Elias, levando-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Ou seja, finalmente os reformadores chegaram a esta conclusão. Não, nós temos que abrir a boca, não podemos ficar calados. Olhem, João Batista não teria sido muito melhor para ele ter ficado calado e não ter denunciado o pecado de Herodes? Uma vez ouvi, imaginem, eu nem queria acreditar no que estava a ouvir, eu ouvi até um pastor dizer que o João Batista fez muito mal, devia estar quietinho no seu cantinho e não devia estar lá a incomodar o rei Herodes. Reparem, isto está à beira do ridículo, não é? Se João Batista disse o que disse, certamente foi inspirado pelo Espírito de Deus. E reparem, irmãos, o Espírito de Deus não nos leva às vezes só a dizer palavrinhas agradáveis. Muitas vezes nos leva a dizermos palavras que aquilo abana e abana bem. Volto a dizer, nós temos que ter muita certeza de que quando nós fazemos isso, a nossa vida ela está bem com Deus e está tudo no ponto certo. Porque senão vai haver pontos por onde as pessoas vão querer pegar e olha, pegam mesmo. Lembram-se, por exemplo, quando foi o caso de Daniel, vem relatado em Daniel capítulo 6, o que é que os seus inimigos procuraram fazer? Eles tentaram investigar a vida de Daniel ali ponto por ponto, para ver se tinham alguma coisa com que pegar. Encontraram? Nada, zero. E finalmente decidiram, não, se nós quisermos acusar, temos que pegar na religião dele. Então vigiaram, viram que ele orava, tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à tarde, com a janela aberta, virado para Jerusalém. Quando saiu o decreto, Daniel impávido e sereno continuou com o seu hábito, não mudou nada. E eles, aqui está, é nisto que nós vamos pegar. Vamos fazer aqui um decreto, vamos apresentá-lo diante do rei e vamos dizer que pelo espaço de 30 dias ninguém poderá adorar ninguém a não ser o imperador. O rei, na sua vaidade, estúpido, ficou todo envaidecido com aquela...
reparem, os seus conselheiros a virem propor uma lei para ele ser adorado no espaço de 30 dias, o ego dele ficou todo inchado. E então ele toca a assinar. Mais tarde é que ele percebeu a armadilha onde tinha caído. Mas havia lá um princípio constitucional no Império Medo-Persa que é que, quando se promulga alguma coisa, não pode voltar atrás. E sabem que o rei não voltou atrás. Quando depois ele descobriu toda a trama, simplesmente ele decretou, porque Daniel não tinha morrido, que aqueles que o acusaram agora eles próprios também deviam ser lá lançados. E foi o que aconteceu. E sabem que eles diziam que, há quem faça esta interpretação, e faz sentido, que quando Daniel saiu ileso da cova dos leões, os seus acusadores disseram, ele não foi comido porque os leões não tinham fome. E o rei até pensado assim, ok, vamos fazer um teste se os leões têm fome ou não, vocês vão lá para dentro. Eles, não, rei, não, vão lá para dentro. E eles ainda não tinham chegado lá ao fundo, já os leões estavam-se a atacar a eles. Então estavam com fome ou não estavam? Irmãos, isto para dizer o quê? Estas histórias são histórias simples, mas tão poderosas, ensinam-nos lições fabulosas. Daniel 3 vai acontecer na íntegra, sob uma outra forma, no tempo do fim. Porque assim como no tempo de Daniel, o povo de Deus foi forçado a fazer uma adoração daquela imagem, também no tempo do fim será imposta uma imagem, a imagem da besta, ao povo de Deus. Mesma coisa. Muda o cenário, mas no fundo os princípios, a dinâmica do grande conflito é a mesma, não muda nada. Avançando. Não podiam deixar de pregar as claras afirmações da Escritura Sagrada, doutrinas que tinham tido relutância em apresentar. Sentiam-se que forçados a declarar, e a declarar como? Zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles diziam-nas sem temer as consequências. E o povo era obrigado a ouvir a advertência. Pergunta, estes homens falavam com poder, sim ou não? Se falavam. As pessoas até tremiam em ouvi-los. As pessoas que ouviam João Batista a pregar lá no deserto, até os líderes religiosos tremiam perante a pregação de João Batista. Sabem, eu estava no curso de Teologia quando li uma vez um capítulo do livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, e fiquei impressionadíssimo pela positiva com a descrição que ela faz do julgamento a que o apóstolo Paulo foi sujeito diante do imperador Nero. Irmãos, se nunca leram esse capítulo, eu aconselho-vos a lerem. Aquilo é de arrepiar. E há lá um momento onde ela diz que Paulo, humanamente falando, estava sozinho. Não tinha nem uma única pessoa do lado dele. Nem uma só. E Paulo entra naquela assembleia, naquela magna assembleia, onde estava a nata da nação do Império Romano, entre eles o imperador. Paulo entra naquela magna assembleia, sozinho, mas com o rosto sereno, calmo, e quando Paulo começa a falar, diz que as palavras de Paulo fizeram tremer o próprio imperador. Eu pergunto, o Espírito de Deus manifestou-se naquele simples apóstolo? Se manifestou. E quando eu leio isto, até me arrepio todo. Porquê? Porque aquele homem estava sozinho, sem uma única pessoa a apoiá-lo. No entanto, sozinho, sem nenhum apoio humano, ele foi capaz naquela magna assembleia dar um testemunho, e um testemunho tal que fez tremer o próprio imperador. O que é isso, não o poder do Espírito Santo? Irmãos, vocês acham que alguns de nós, se calhar até alguns de nós que estamos aqui presentes, um dia poderemos eventualmente ter que dar testemunho da nossa fé diante de magnas assembleias, como por exemplo a Assembleia da República? Eu estou a dizer a Assembleia da República, como pode ser outro contexto qualquer, não importa. Nós daremos testemunho. E sabem, se calhar esse testemunho que viermos a dar será também sem termos ninguém, humanamente falando, do nosso lado. No entanto, se formos fiéis, eu acredito que o mesmo Espírito Santo que ajudou o apóstolo Paulo, que ajudou Elias, que ajudou estes reformadores protestantes, é o mesmo Espírito Santo que é capaz de estar connosco, e nós daremos um testemunho que fará tremer aquela Assembleia. E o mérito não será para nós, será todo para o Senhor. Irmãos, eu não consigo ver outro cenário para a frente, para os últimos dias que nos esperam, a não ser comparando com os cenários da Antiguidade, porque vai-se repetir, não há nada de novo debaixo do sol. E nós deveríamos começar a preparar-nos, quer mentalmente, quer espiritualmente, para esses acontecimentos. Um dia, quem sabe, eu posso ser levado perante uma Assembleia da República. Quando eu digo eu, posso ser um de vós. E reparem, estão lá todas
as cadeias de televisão. Está a RTP, está a SIC, está a TVI, está o Correio da Manhã de televisão, está o Porto Canal, estão lá todas a... E Deus permite que isso aconteça mesmo, para que, ao dar testemunho diante daquela Assembleia, o meu testemunho seja ouvido por quem? Não apenas por aqueles que lá estão na Assembleia, mas por todo o país. É com recurso a estes meios que Deus vai usar os seus servos para, no fim, dar uma mensagem que impacta uma nação inteira. Agora a pergunta é esta: estaremos preparados para uma situação dessas? Eu não ouso dizer que já estou. Não quero, Deus sabe. Mas eu peço a Deus, ó Senhor, por favor, ajuda-me, porque se for necessário eu quero dar testemunho e não quero vacilar, nem um só momento. Eu quero apresentar a verdade de tal forma que fique clara e nítida, para que ninguém tenha desculpas, dizer que não percebeu a mensagem. Será que isso vai acontecer comigo? Eu não sei. Mas quando eu olho para aquilo que aconteceu no passado e eu olho para aquilo que vai acontecer no futuro, através dos olhos da profecia, eu digo: Senhor, isto vai repetir-se. E ao repetir-se, eu quero ser um servo teu. E eu quero, se for necessário, leva-me onde tu achares por bem. Mas só há uma coisa que eu peço: não é que me livres da morte, porque se tiver que morrer, que importa? Se eu morrer em Cristo, o Senhor me vai ressuscitar e vai ressuscitar antes da sua vinda. Eu só peço uma coisa: é que não vacile nem 1 milímetro do caminho que é certo. É tudo o que eu peço ao Senhor. É desta forma que a mensagem do terceiro anjo será proclamada. Ao chegar à altura, para ela ser dada com o máximo poder, o Senhor agirá através de quem? Dos doutores em teologia. Não, humildes instrumentos. Atenção, reparem. Às vezes quando nós pensamos em pessoas humildes, pensamos: bom, todos os doutorados estão excluídos. Não necessariamente. Reparem, Paulo era talvez uma das pessoas que tinha mais canudos na sua época. Desculpem usar a linguagem dos nossos dias. Paulo tinha sido formado aos pés de um dos maiores mestres da altura, Gamaliel. Paulo pode poder-se-á dizer que era um erudito do seu tempo. Foi Paulo um humilde instrumento, sim ou não? Foi. Apesar de todos os títulos académicos que ele tinha. Reparem, os títulos académicos nem dão humildade nem a tiram. Simplesmente não contam. O que conta para a humildade é nós sentirmos a nossa dependência total do Senhor. E quando sentimos que não somos nada e dependemos unicamente do Senhor, aí é que o Senhor nos pode usar. Tínhamos canudos ou não tínhamos os canudos. Aliás, Paulo até dizia que esses canudos que ele tinha, considerou isso como quê? Como esterco. Como estrume. Aliás, esta versão Almeida Revista Atualizada usa um termo mais correto, como refúgio. Mas a versão do português clássico diz esterco. Ou seja, o que é pior do que lixo, esterco. Paulo considerava que o conhecimento humano não valia de nada, apenas a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E todos estes humildes instrumentos que o Senhor usara são aqueles que dependeram unicamente do Senhor e da sua verdade. Todo o conhecimento humano, irmãos, aos olhos do Senhor vale zero. Absolutamente zero. Os obreiros serão mais qualificados o quê? Pela unção do seu Espírito do que pela preparação em instituições de ensino. Homens de fé e oração serão levados a sair com um santo zelo, anunciando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilónia serão quê? Serão revelados. Eu pergunto, serão revelados por quem? Pelo povo de Deus. Porque os ímpios lá fora não têm capacidade para descobrir quais são os pecados de Babilónia. E porque não têm capacidade, não conhecem o padrão, não conhecem a palavra de Deus, como é que eles sabem o que é erro, o que é que não é erro? Não sabem. Portanto, quem sabe é que está habilitado a poder denunciar. Quem é que fará isso? É o povo de Deus. Agora, qual será o troco que o povo de Deus irá sentir por revelar os pecados de Babilónia? É perseguição? Ou vocês estão à espera de outra coisa? Não duvidem disso, irmãos. Já leram bem, já agora? Eu sei que hoje podemos não avançar muito, mas isto é muito importante, irmãos. Abram as vossas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24. Eu tenho a certeza quase absoluta que há aqui um versículo de Mateus 24 que os irmãos quase todos conhecem de cor. É o versículo 14. E o versículo 14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oh, quantos de nós, adventistas do sétimo dia, gostamos deste texto? E ainda bem que gostamos, é bom sinal. Que o evangelho será pregado para servir de testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o que é que nós pensamos? E bem.
Quando o Evangelho tiver sido anunciado a todo o mundo, então podemos ter certeza, o fim virá. E reparem, Jesus não associou o fim a nada mais a não ser com este sinal. E ele apresentou vários sinais da sua vinda neste capítulo. Mas o único sinal onde ele acoplou a sua vinda foi ao sinal da pregação do Evangelho por todo o mundo. Agora, nós lemos este versículo 14, mas muitas vezes esquecemos do seu contexto, nomeadamente dos versículos anteriores. Querem, por favor, ler comigo os versículos anteriores, nomeadamente a partir do versículo 9, que são os versículos que precedem o versículo 14. Leiam, por favor, comigo bem este texto. Diz assim, vou começar no versículo 9. Já agora, deixem-me ler o 8 também, porque o 8 diz assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. Se vocês lerem para trás, Jesus falou em nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes, em vários lugares. Depois ele diz uma coisa que nos deixa apreensivos. Isto é só o princípio das dores. Claro, ele aqui está a usar a imagem de uma mulher em trabalho de parto, e sabe, todas aquelas senhoras que foram mães sabem que as primeiras dores são leves, comparadas com aquelas que hão de vir depois, e são espaçadas, ou seja, vêm umas contrações, aguenta-se mais ou menos, tem que se aguentar, que remédio, e depois o que é que acontece? Passado aí 1 hora, vêm outras contrações. Mas depois a frequência começa a aumentar. Ou seja, o espaço entre as contrações começa a diminuir. Antes era 1 hora, depois encolhe para meia hora, depois para 20 minutos, 15 minutos, 10... Estou a dizer bem, sim ou não? Não é que eu tenha vivido a experiência. Mas esta é a realidade. Agora, Jesus está a usar esta imagem, sabem com que intenção? Da mesma forma que uma mulher em trabalho de parto começa a ter dores cada vez mais intensas e menos espaçadas, da mesma forma estes sinais serão cada vez mais intensos e menos espaçados. Sabem, às vezes há pessoas que alegam isto. Terremotos, pestes, isso sempre houve. É verdade, sempre houve. Mas há um fenómeno que é novo nos nossos dias. A intensidade e a frequência desses desastres é único no nosso tempo. Eu uma vez fiz uma busca e descobri isto. Cientistas, portanto, não são homens de religião, pelo menos não aparentam ser, que mediram, desde que há registros, os desastres naturais, assim dizendo, catástrofes naturais. E, reparem, durante a Idade Média, temos assim uma linha mais ou menos horizontal. Entramos no século XIX, a linha começa a subir. Entramos no século XX, a linha é praticamente vertical. Ou seja, o crescimento, a frequência com que os desastres têm sucedido, o crescimento tem sido exponencial. O que é que Jesus disse? Comparou, portanto, com as dores de parto. Agora, reparem, ele diz, não, mas isso aí, guerras e que vão ser cada vez mais frequentes, etc., isso é o princípio das dores. E a gente pergunta-se, puxa, se isto é o princípio das dores, como é que será o fim das dores? Sabem, não temos que especular, porque o Senhor disse como é que seria o fim das dores. E sabem onde é que ele refere, onde é que seria o fim das dores? É a partir do versículo 9. Vejam o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de algumas nações. É isso? De todas as nações. Por causa de quê? Por causa do meu nome. Enquanto, é como se Jesus estivesse a dizer, olha, prestem bem atenção, enquanto for só questão de desastres naturais, isso é só o princípio das dores. Quando tocar a vós, começares a ser atribulados, e mais do que atribulados, começares a ser odiados e odiados de todas as nações, então aí já não é o princípio das dores, aí já é o fim das dores. E olha o que é que Jesus continua a dizer, versículo 10. Nesse tempo, qual tempo? O tempo em que seremos odiados, todas as nações, e mortos, diz aqui, mortos, sereis atribulados e vos matarão. Claro, não será todos. Porque se os nossos inimigos pudessem matar a todos o povo de Deus, quem é que haveria de ficar para dar testemunho do Evangelho, para pregar o Evangelho? Não ficava mais ninguém. Portanto, haverá alguns que serão mártires, mas não todos, obviamente. Ok? Então diz assim, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, precisamente no momento em que o povo de Deus está a apresentar a mensagem, existe muita concorrência. Concorrência da parte de quem? De falsos mestres, falsos profetas. E porquê que existem esses falsos profetas? Porque o diabo os excita a fazerem concorrência aos verdadeiros profetas. E agora repare o que diz o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E depois diz, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo.
E eu pergunto, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo? Por quem? Por aqueles que são atribulados e que são odiados de todas as nações, irmãos. Portanto, quando nós pensamos que o Evangelho será pregado e será assim pera doce, não. Para aqueles que são as testemunhas de Deus e que pregarão o Evangelho, qual será o troco que eles receberão em troca de pregarem o verdadeiro Evangelho ao mundo? É ódio, e ódio da parte de todos. É isto que Jesus disse. Pelo menos é o que eu leio na minha Bíblia. Os obreiros, já lemos esta parte. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será quê? Mascarado. Tudo. Não podemos dizer certas coisas porque é ofensivo, depois as pessoas... Bom, olhem aqui. Bom, alguns dirão, pastor, mas ainda não chegámos a esse tempo. E eu sei. E deixem-me dizer-vos uma coisa. Não chegámos a este tempo. Mas se nós não começarmos hoje a preparar-nos, volto a dizer, intelectualmente ou mentalmente e espiritualmente para este tempo, podem ter a certeza de uma coisa. Quando chegar este tempo, não estaremos preparados para isto. É o que eu acho. Aliás, não só sou eu que acho. O Espírito de Profecia diz, estivemos à espera, como alguns estão à espera, que venha o refrigério pela chuva serôdia, para então se reavivarem, passarão ao lado. É hoje. É hoje. Hebreus 3 e Hebreus 4 têm 3 apelos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais os vossos corações. Irmãos, nós temos que preparar para este tempo hoje. E se nós hoje não somos capazes de dizer algumas verdades porque achamos que os outros vão levar a mal, como é que vamos dizer naquele tempo quando tiver todo o mundo contra nós? É que hoje o mundo ainda não está todo contra nós. Vai estar um dia, mas ainda não está. E se hoje que vivemos num tempo de relativa paz, não temos coragem de dizer certas verdades, vamos ter neste tempo? Eu duvido. Mas olhem aqui, tudo será desmascarado. Mas olhem aqui esta frase a seguir, que nos dá tanto ânimo. O povo será comovido por meio destes solenes avisos. O povo será comovido, quer dizer que ouvirá com ouvidos atentos. E olhem aqui, milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas e escutá-las-ão. Amém! Não será em vão que o povo de Deus pregará o puro Evangelho, porque haverá milhares de milhares que escutarão. E não só escutarão, olhem aqui. Ouvirão com espanto o testemunho de que Babilónia é a igreja caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade que o céu lhe enviou. Quando o povo procurar os seus antigos mestres com a ansiosa pergunta, isto é realmente assim? Os ministros apresentarão historietas, como já estão habituados, já vimos no passado fizeram isto. Profetizarão coisas agradáveis para acalmar os seus receios e silenciar a consciência despertada. Mas, como muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim, diz o Senhor, o Ministério Popular, tal como o Ministério Popular, isto é, os ministros das igrejas tradicionais populares, tal como os fariseus da antiguidade, cheios de ira por a sua autoridade ser posta em dúvida, denunciará a mensagem como sendo Satanás e agitará as multidões que amam o pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. E é aqui que começa a grande perseguição. Ou seja, cumprir-se-ão na íntegra aquelas palavras de Jesus em que diz: sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações. Que tipo de perseguição é esta? É uma perseguição à escala global. E nós sabemos que essa perseguição à escala global, sabem quando é que começa? Quando saiu o decreto dominical. É que quando sai o decreto dominical começa o alto clamor e o povo de Deus começa a dar a mensagem do último convite com todo o poder. E claro, como a mensagem é mal recebida por alguns, inicia-se a perseguição contra aqueles que e alguns sucumbirão como mártires. Não todos, porque senão não ficava ninguém para pregar o Evangelho. E sabem que quando terminar o tempo da graça, a partir desse momento não haverá nem mais um mártir. Sabem porquê? Porque não é necessário. Sabem que no grego há uma curiosidade muito interessante. Na língua grega, a palavra para mártir e a palavra para testemunha é a mesma. Marturreu. Então um mártir é uma testemunha. Através da sua morte como mártir, ele dá testemunho da verdade em que ele crê. E isso muitas vezes toca ao coração. Aconteceu no passado, nos reformadores protestantes, eles estavam a ser queimados vivos e
Outros ouviam dizer, aquela pessoa está tão calma e tranquila, e se mexia com eles. E depois iam investigar o que é que os mártires queriam e acabavam por aceitar as mesmas verdades. Reparem, quando terminar o tempo da graça, haverá mais alguém para converter? Não, porque todos os que deviam entrar já entraram. Então fecha-se a porta da graça, que necessidade há de mais mártires? Nenhuma. Então o Senhor não permite que nenhum do seu povo caia. Depois de terminar o tempo da graça. Mas antes de terminar o tempo da graça, haverá mártires. Ok? Então, o ministério popular, cheios de ira por sua autoridade ser posta em dúvida, denunciará a mensagem como sendo Satanás e agitará as multidões que amam o pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Satanás entrará em ação quando a controvérsia se estender a novos campos. Porquê? Reparem, ele não quer que estes novos campos recebam a luz da verdade. Então ele entra em atenção. E a atenção do povo for chamada para a lei de Deus que tem sido pisada. O poder que acompanha a mensagem será a mensagem, mais uma vez, será a mensagem apresentada com poder. De que maneira? Que poder? O nosso? Oi, coitadinhos de nós. Poder do Espírito Santo. O poder que acompanha a mensagem apenas enforcerá os que se lhe opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. Não quer que os seus rebanhos sejam iluminados pela luz, quer que eles permaneçam em trevas. Mas a luz vai lá chegar. Vai, irmãos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar qualquer estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta ação unir-se-ão quem? Católicos e protestantes. Apocalipse 13, as duas bestas a unirem-se. À medida que o movimento em prol da imposição do domingo se tornar mais audaz e decidido, será invocada a lei contra quem? Os observadores dos mandamentos, e particularmente do sábado. Serão ameaçados com multas e prisão e serão oferecidas a alguns posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Isto numa primeira fase. Depois, se eles virem que este engodo não dá resultado, depois aí é tratamento de choque. Mas a sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Provem que nós estamos errados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso único guia, nossa única bitola. Se conseguirem provar pela palavra de Deus que eu estou errado, eu abdico das minhas crenças. Lutero disse isto claramente, diante da dieta de Worms. É esta a nossa única salvaguarda, irmãos. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade e alguns que os ouvirem serão levados a seguir e guardar todos os mandamentos de Deus. Estão a ver? Aqui ainda há oportunidade de salvação, a porta da graça está aberta. E se Deus não conduzisse alguns do seu povo a darem testemunho onde dão, estas pessoas não seriam atingidas. Mas Deus vai colocar o povo de Deus em lugar-chave, porque Ele sabe que ali eles têm que dar testemunho. Porquê que Deus permitiu que Paulo fosse até Roma? Acham que foi por acaso que Deus pensou assim: olha, eu quero que Paulo vá fazer um passeio até Roma? Foi por isso? Claro que não. Porquê que Deus quis que Paulo fosse até Roma? Para dar testemunho inclusivamente diante do imperador, do chefe máximo do império. Deu, conforme a descrição que eu vos fiz há pouco. Ouviu o imperador bem? Ouviu? Tremeu com a mensagem? Tremeu. Há bocadinho não vos disse. Ellen White diz: quando o imperador decidiu que pusessem Paulo de volta no calabouço onde estava preso, escutem isto é de arrepiar. Quando a porta se fechou atrás de Paulo como prisioneiro, a porta da graça fechou-se para Nero. Deus deu-lhe uma oportunidade. Ele ouviu a verdade. Teve a oportunidade, de forma inteligente, de decidir-se pela verdade. Não quis. E disse: Paulo vai outra vez para a prisão, quando deveria ter libertado. Porque ele era a autoridade máxima e tinha poder para libertar o apóstolo Paulo de todas as acusações. Não quis. Disse: não, este homem vai outra vez para a prisão. E o carrasco pegou no apóstolo Paulo, eu estou a imaginar, e leva-o para a cela. E convida-o a entrar. Abre-lhe a porta, vá, entra lá para dentro. E quando fecha a porta, no momento em que a porta se fecha para encerrar Paulo dentro da cela, a porta da graça terminou para Nero.
Sabem que quando o povo de Deus der testemunho neste tempo, aqueles que rejeitarem as palavras que forem ditas por nossa palavra, sabem qual é a condição? A porta da graça fechará para eles. Eu pergunto, isto é uma responsabilidade solene que pesa sobre nós, sim ou não? Se é. Irmãos, eu não consigo identificar nenhuma obra mais solene à face da terra a não ser esta. De dar uma mensagem que nós sabemos que aqueles que a ouvirem e aceitarem ou aqueles que a ouvirem e rejeitarem será determinante para a salvação eterna ou para a perdição eterna. A nossa mensagem vai fazer uma triagem entre os que se perdem e os que se salvam. Já pensaram nisto? Não é por acaso no capítulo 14 do Apocalipse, depois da explanação das 3 mensagens angélicas, vem lá a descrição de 2 grupos. Um grupo que diz que é ceifado, é a ceifa, e depois um outro grupo que diz que é vindimado. Já perceberam disso? Leiam com atenção o capítulo 14 do Apocalipse. E quer num grupo, quer no outro, diz, a seara da terra amadureceu, estava madura. E as uvas da terra estavam maduras. Quer a seara estava madura, quer as uvas estavam maduras. Sabe o que é que fez amadurecer, quer um grupo, quer o outro? A pregação das 3 mensagens angélicas. Por outras palavras, foi a pregação fiel das 3 mensagens angélicas que faz uma separação, faz uma triagem em toda a população do mundo. Uns estão amadurecidos para a vida eterna, porque ouviram essas mensagens e aceitaram, e outros estão maduros para a morte eterna, porque ouviram as mesmas mensagens, mas rejeitaram-nas. Irmãos, sobre nós pesa o peso da responsabilidade de dar ao mundo uma mensagem que é uma mensagem de vida ou de morte e de vida ou de morte eternas. Mais uma vez eu pergunto, isto é solene? Soleníssimo. E porque a mensagem é tão solene, nós não podemos mudar nem um jota nem um til da mensagem. A mensagem tem que ser dada na sua íntegra. Não é uma mensagem que eu digo, eu acho que isto, aqui com um bocadinho de coloral, aqui com um bocadinho de salsa, isto fica assim mais ao gosto do paladar das pessoas que irão ver. Não. Nem um jota ou til. É como lá está e como lá está. É assim que tem que ser apresentada. Mas se há pessoas que não aceitam. Se há pessoas que não aceitam, revelam pela sua não aceitação de quem são filhos. Mas não se pode mudar nem um jota nem um til à mensagem. É por isso que me incomoda tanto que hoje haja tentativas de querer adocicar a mensagem. Amigos, eu não entro nessas. Eu não entro nesses esquemas. A mensagem é o que lá está. Sem tirar nem pôr. Nem um jota ou um til. Foi o que Jesus disse, sim ou não? Mateus 5. Estamos quase a terminar. A conscienciosa obediência à palavra de Deus será considerada como rebeldia. Cego por Satanás, o pai exercerá dureza e severidade para com o filho crente. O patrão ou patroa oprimirá o empregado que observa os mandamentos. A afeição será alienada. Filhos serão deserdados e expulsos do lar. Tudo pelo seu amor a Cristo e à sua verdade. Cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Gosto muito deste texto. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns serão presos, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana tudo isto parece impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, que tem o poder de o reprimir, e quando eles ficarem sob o governo de Satanás que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. E sabem porquê que acontecerão estas coisas estranhas? Se o Espírito de Deus se retira das pessoas, o que é possível a essas pessoas fazer? Tudo. Lembram-se daquilo que eu vos falei da minha experiência no campo de concentração nazi? Eu estava lá a visitar aquele campo e estava a pensar aquilo que o ser humano é capaz de fazer quando o Espírito de Deus se retira dele. Porque aqueles homens não me venham dizer que tinham o Espírito Santo. É impossível. Tinham o Espírito de Satanás. Reparem as atrocidades horrorosas mesmo que foram cometidas naqueles campos de concentração. Não havia a mínima das mínimas manifestações de misericórdia para com os presos. Matava-se alguém assim, sei lá, pela coisa... Reparem, chegaram ao ponto, imaginem, isto que eu vou contar, só de contar é horroroso, para poupar energia para as câmaras de gás, para alimentar as câmaras de gás, as mulheres que eram mortas tiravam a gordura e com essa gordura punham no fogo para arder, para poupar energia. Só de falar isto é aberração. Como é que essas pessoas podiam ter o Espírito de Deus? É impossível.
O que é que acontecerá quando terminar o tempo da graça? O Espírito de Deus se retirará. E como é que o mundo ficará? À mercê dos demónios todos. Eu nem quero imaginar. Não dá para imaginar como o mundo ficará. Olhem aqui. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Exatamente. Ao aproximar-se a tempestade... Agora reparem aqui esta frase. Vamos ficar por aqui. Só isto nos deve levar a pensar ainda mais profundamente. Ao aproximar-se a tempestade. Já agora, sabem o que é que Ellen White quer dizer com este termo tempestade? Sabem que tempestade é esta? A saída do decreto dominical. É a tempestade. Ao aproximar-se a tempestade, uma quê? Qual é o adjetivo que ela usa para definir a classe? Numerosa. Se é numerosa, é a maioria ou é a minoria? A maioria. Uma numerosa classe que tem afirmado a sua fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. Quantos nos abandonarão? A maioria. Irmãos, eu acho isto tão triste, tão triste, tão triste. Ver pessoas que um dia estiveram aqui entre nós, almoçámos juntos, comemos juntos, adorámos o mesmo Deus juntos, e vai chegar um momento crucial da história, quando seria tão bom ter aquelas pessoas do nosso lado para nos ajudar, e nós as vemos irem embora. Sabem qual é a única boa notícia no meio disto tudo? É que quando sair esta classe numerosa, o mesmo número de pessoas entrará cá para dentro. Daqueles que ouvem o último convite e vêm. E Ellen White diz que os lugares deixados vagos, isto vem no final do capítulo 12 do livro Eventos Finais, os lugares deixados vagos por aqueles que saíram serão preenchidos por aqueles que entrarem. Essa é a boa nova. Unindo-se ao mundo e participando do seu Espírito, chegaram a ver as coisas sob a mesma luz. Irmãos, são 10 horas em ponto, nós ficamos por aqui hoje e depois nós iremos, a próxima semana, terminar este capítulo. Tá bom? Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, mais uma vez por nos teres banqueteado com esta maravilhosa revelação Tua, Senhor. Obrigado por nos ajudares a conhecer, não em todos os detalhes, mas em detalhes que são suficientes para que nós possamos compreender a importância de uma preparação cuidada, quer a nível mental, quer sobretudo a nível espiritual. Ó Senhor, fortalece-nos em Ti. Ó Senhor, perante isto que acabámos de ler, só podemos clamar como aquele homem que um dia se encontrou pessoalmente contigo. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a nossa fé, para que a nossa fé em Ti seja tão forte que possa permanecer absolutamente inabalável perante estas situações que o Teu povo irá viver nos últimos dias da história deste mundo. Ó Senhor, que possamos ser não apenas pessoas que mantêm uma fé inabalável, mas possamos ter a motivação e a coragem para apresentar a Tua mensagem de forma tão clara e nítida que não possa deixar as mínimas dúvidas na mente das pessoas, que terão uma enorme responsabilidade sobre elas, decidir ou tomar uma de duas opções, ou aceitar a verdade ou rejeitá-la. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que a mensagem que iremos apresentar e que já é nossa responsabilidade hoje apresentar, é uma mensagem de vida ou de morte. Porque é de vida para aqueles que a aceitam, mas é de morte para aqueles que a rejeitam. Ó Senhor, ajuda-nos a não procurarmos moldar a mensagem aos ouvintes, mas procurar que os ouvintes se moldem à mensagem. Ó Senhor, fortalece-nos e livra-nos todo o mal. Pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.